Olá, bem que mais um Deus em Gotas aqui no nosso dia. E hoje caiu Jeremias 18, o vaso do oleiro. E assim diz o Senhor, que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então aí Jeremias foi até a casa do oleiro, e chegando lá, o oleiro fazendo um vaso, e o vaso se quebrou. E no mesmo instante o oleiro começa a fazer um outro novo vaso. E aqui diz o Senhor a palavra que quer dizer o quê? Que Deus fala assim para Jeremias, né? Aqui, eu poderei fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então todos nós somos um vaso, né? Como fosse na mão do oleiro, mas na mão de Deus. Nós somos um vaso onde Deus trabalha nele o tempo inteiro. Só que diferente do barro, né, no que Jesus está fazendo essa parábola aqui, comparando nós ao barro, o barro não tem vontades, o barro não tem atitudes, o barro não anda, né? O barro está ali parado, estagnado. Nós não, nós andamos, falamos, pensamos, nós agimos, nós buscamos coisas que nós gostamos, nós sempre estamos procurando algo para a nossa vida melhorar, ou fazer alguma coisa até para a nossa vida piorar, talvez até sem a nossa vontade, mas somos assim. Deus, ao contrário do barro, né, que lá moldar o barro para fazer da forma que Ele quer, Deus nos deixa o nosso livre-arbítrio fazer o que nós queremos fazer da nossa vida. Só que como, né, o barro está ali moldado por umas mãos divinas e sai coisas belíssimas daquele barro, nós não podemos sair tão belos assim na vontade de Deus, né? Pela vontade dele sim, mas nós temos a nossa vontade, Deus respeita a nossa vontade. Então quando Deus age em nós, Ele age através das nossas quedas, quando nós nos trincamos, que nem o barro, que nem o vaso. O vaso trinca, o vaso quebra, o vaso cai, né? O vaso despedaça. E muitas vezes nós também somos como o vaso. Nós caímos, nós nos trincamos, nós nos despedaçamos, nós muitas vezes nos desfazemos inteirinho, né? De tão seco que nós estamos, de sentimentos, nós podemos ruir, né, internamente. Isso eu falo do nosso coração, nossa mente, nossa alma. Nós podemos cair em tropeços absurdos e quebrar totalmente, ou seja, ir à lona, sozinho por sua vontade, suas escolhas, ou mesmo por atitude de outras pessoas que tentam te puxar o tapete, que tentam fazer com maldade algo que você não está sabendo e que você pode estar sendo vítima de algo assim, algo que venha para tirar o seu tapete, para te derrubar e para quebrar, sabendo que você não tem o oleiro para te moldar mais bonito e mais forte ainda. Isso leva muito tempo, né? A partir do momento que você se quebra, você leva muito tempo para você se levantar, para você se refazer. Por quê? Porque esperamos sempre em Deus fazer as coisas por nós, só que nós temos que ter atitude de fazer, nós temos que ter força, arrancar força, não sei de onde, para você se levantar, para você se refazer, para você se colar pedaço por pedaço, ou então para você começar a realmente se moldar novamente. Nós temos que nos moldar, né? E achar força, não sei de onde, para tudo quanto é lado. E isso te faz um mal muito grande, você sofre muito, porque você tem que se reconstruir sozinho, imaginando o seu oleiro, né? Que é Deus, estando ali por você, mas você sem ver, sem sentir as mãos dele. Isso é fé. Você saber que ele está por você. E você se reconstruir e conversar com ele: Senhor, muito obrigada. Estou totalmente despedaçada, estou totalmente quebrada, estou num momento difícil da minha vida, de várias formas, ou sentimental, financeira, de muitas formas, né? Decepções que te quebram, que te trazem à lona e que te despedaçam o seu coração, e você não entende o porquê daquilo. Talvez não seja para você. Deus deixou você ser quebrado, né? Alguém arremessou você, alguém puxou seu tapete, te quebrou, né? Te decepcionou demais. Mas talvez a lição não seja para você, talvez a lição seja para o outro. Quem de nós sabemos quem agrada a Deus? Quem faz o certo, quem faz o errado? Será que você fez o certo a vida inteira, você faz o errado? Então, muitas vezes, meus irmãos,
o que nos cabe é fazer o nosso melhor, da nossa verdade, da nossa força, nossa paz. Se você se levanta da cama, vai fazer o melhor para o outro, para a sua vida. Porque quando você cai, você se quebra, você pelo menos consegue estar em paz com a tua reconstrução. Pedacinho por pedacinho, dia por dia, tijolinho por tijolinho, pedacinho de barro por pedacinho de barro, ali na sua reconstrução. Mas o que é importante na nossa vida é essa reconstrução, onde nos dá mais experiências para você falar não, para você cobrar mais, experiências onde você vai acreditar nas pessoas, não acreditando totalmente, não que você seja uma pessoa maldosa, mas que você tenha o controle da situação, onde você tenha Deus acima de todas as coisas, porque você sabe que quando você cair lá no chão e te derrubarem, Ele está ali por você, Ele sabe do coração de cada um, Ele sabe a intenção de cada pessoa, Ele sabe, Ele prospera aquele que faz por Ele, que seja um vaso dele. Né? Isso é muito interessante, porque Deus escolhe pessoas para serem vasos dele. E os vasos dele podem se quebrar, sim. Pode ser a pessoa mais religiosa, mais com fé, pode se quebrar, porque ninguém é perfeito. Então aquele vaso também veio com defeito. Aquele vaso também veio, talvez perfeito, mas quebrou no meio do caminho. Aquele vaso pode ter deslizado, né? E tudo tem conserto nessa vida. Tudo tem perdão, tudo tem... Eu perdoo. Só que a gente, é sempre assim, quando alguém te puxa o tapete, você perdoa. Porque quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para julgar, né? Só que assim, não podemos mais conviver. A chance foi dada. A chance estava lá, né? Então, quando você está ajudando uma pessoa, que a pessoa está lá numa situação muito difícil, você não sabe qual é a situação dela, mas você está ali para ajudar como vaso de Deus na vida daquela pessoa, você vai ali para dar os conselhos para ela seguir com fé em Deus, porque Ele é o professor, Ele é o juiz, Ele é o advogado teu em todas as causas. E essa causa tua, o teu coração e tua mente que vai dizer quem estava certo, né? Então, quando a gente quer saber se a gente está certo numa situação, a gente se coloca no lugar do outro, né? A quem nós fizemos bem ou mal. Então, colocamos no lugar do outro, deixamos melindres do lado, deixamos muitos detalhes do lado, e realmente o que acontece? Nós vamos ter que pesar na balança, do sim e do não. Fiz certo isso? Sim ou não? Balança. Aquilo fiz certo ou errado? Sim ou não? Né? Então, muitas vezes, nós temos que pedir perdão. Então, muitas vezes, nós temos que dar o perdão, né? São coisas engraçadas na vida da gente, né? Porque tem coisas do passado que não voltam mais. Então, a partir de hoje, faça o certo. Faça o vaso do oleiro ali, do formato que você quer da sua vida. Então, se molde da forma que você quer, mas com a esperança em Deus, porque Deus pode tudo. Deus tem nós aqui na mão dele como vaso, como barro, que ele molda a gente da forma dele, só que ele não vai fazer isso. Presta atenção. Ele não vai agir por você. Ele não vai fazer por você o que é certo. Ele espera da sua atitude. Ele espera da sua verdade. Ele espera da sua maldade ou bondade. Ele sonda você. Né? Então ele ou ajuda você a reconstruir ou deixa você cair. Lá na luna mesmo, para você perceber os seus erros. Não sabe dizer não, não sabe impor limites, não sabe vir com a verdade, né? Não sabe assumir seus erros, não sabe pedir perdão para uma pessoa, não sabe comandar algo que está em suas mãos, e é muito importante. Então, quando você reconhece o seu erro e você vai com a cara e coragem, isso é muito mais bonito do que alguém descobrir o seu erro. Eu sempre falo isso, lidar com a verdade não existe preço, né? Nunca omita ou minta. Haja com a verdade, doa a quem doer. Mas não deixe a pessoa descobrir os seus erros. Não deixe a pessoa descobrir a sua maldade. Não deixe a pessoa descobrir a sua leviandade. Então, assim, quando você está falando no barro, né? Nós somos esse barro. Que nós consigamos moldar esse barro em nós todos os dias. Que é nossa pessoa, nossa alma, nosso eu.
para que a gente seja sempre leve e livre, né, de opiniões dos outros, né? Que alguém venha quebrar-nos, que alguém venha ali nos tirar do nosso propósito, com você como um vaso de Deus, eu como um vaso de Deus, a gente tem que estar sempre aprendendo nessa vida. E eu sempre falo, por mais que a estrada seja árdua e dura, haja com a verdade, meus irmãos, porque a decepção, quando você descobre uma mentira, é tão grande que isso faz mal para a tua alma, isso faz mal para o teu coração, isso faz mal para a tua saúde, isso faz mal para você. Então, quando a gente está num propósito divino, onde não só interesses de dinheiro monetário se envolvam, né, nessa terra nossa aqui, ou sentimentais, nós temos que ser muito práticos e muito firmes e muito verdadeiros. Então, por quê? Porque é ali que vai, com essa fé em Deus, seguir o seu caminho, né, da verdade da vida. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Quando você lida com a verdade, a tua vida tem um plano reto. Mas quando você não usa com a verdade, tudo se desmorona, né? Então, preste atenção, né? Se você está sendo um vaso bom para Deus ou um vaso ruim, um vaso que está despedaçado, se reconstruindo em Deus, ou se está sendo um vaso que você reconstrói de qualquer jeito, ele está lá, daqui a pouco ele está quebrado de novo. Então, a partir de hoje, construa esse vaso, né, com a verdade, com a firmeza, com a fé em Deus, né, nos caminhos retos dele, para que ele possa um dia olhar para você e falar, nossa, esse vaso me orgulha, você é meu vaso, você é minha imagem e semelhança, você é que me agrada. Então, quando Deus agrada de alguém, ele vai trazer aquela pessoa sempre ao seu lado, mostrando sempre a verdade, mostrando sempre a força, né? Mostrando as coisas para aquela pessoa. E seja feito, né, da nossa vida aquilo que o nosso oleiro maior que é Deus, queira em nossa vida. Mas com muita humildade, pedimos para Ele a misericórdia e a proteção dentre, né, essas mãos ruins que estão por aí querendo derrubar esse vaso. Amém? Que você seja o melhor vaso de Deus aqui nessa terra. Beijo no coração. Até semana que vem, se Deus quiser.